Boa noite, meus irmãos. Estamos aqui mais uma vez, mais um domingo, mais um dia do Senhor, o dia da ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E estamos aqui, por um lado, infelizmente nós estamos aqui porque o mundo está vivendo um momento de uma grande crise que está acontecendo e por isso nós somos impedidos de adorar a Deus com toda a liberdade que nós gostaríamos. Mas, ao mesmo tempo, nós aprendemos com a palavra de Deus a dar graças em todas as circunstâncias. Nós aprendemos que todas as coisas, Romanos capítulo 8, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados pelo seu decreto. Então, nós cremos que até em meio a essa grande crise que nós estamos vivendo, há um propósito de Deus em meio a tudo isso, que é para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que desde toda a eternidade foram chamados pelo seu decreto. E nós estamos aqui hoje, nós vamos dar continuidade à exposição, à nossa série de mensagens em cima da carta aos Colossenses. Eu espero comentar a carta inteira e transmiti-la aqui pela nossa cam, pelo Facebook. Aqueles que porventura não podem estar aqui no horário, nós vamos colocar na página do YouTube de nossa igreja. Nossa igreja agora tem canal do YouTube, Igreja Presbiteriana Reformada em Campo Bom. Tudo que acontece lá, tudo que acontece na nossa igreja vai ser postado lá. Mas hoje nós vamos continuar em Colossenses capítulo 1. Nós vamos ler a partir do verso 12. Mas antes de ler, eu vou fazer uma oração. Senhor, nosso Deus, graças te damos por Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador, nosso Rei, o sumo sacerdote, o único mediador entre Deus e os homens. Nós pedimos, Senhor, que muitas pessoas estejam nos assistindo esta noite, que muitas pessoas sejam abençoadas nessa noite. Abra, Senhor, os ouvidos, abra os corações. Senhor, eu não sou melhor do que ninguém, e assim como a tua graça me alcançou, ela pode alcançar todos os nossos ouvintes. Por isso, Senhor, alcance esse povo. Por Cristo Jesus eu oro. Amém. Então, meus irmãos, como eu disse, nós estamos em Colossenses capítulo 1, verso 12. Essa é a segunda parte de nossa mensagem em Colossenses, nosso segundo sermão. E o título de nossa mensagem hoje é A Teologia da Oração. A Teologia da Oração. Então vamos começar a partir do verso 12. Dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão nos céus. A vós também, que noutro tempo erais estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más, agora, contudo, vos reconciliou. Até aí. Então, aqui, a partir do verso 12, onde começa sendo dito, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. O verso 12... ele está aí na metade de uma oração que começou a ser realizada nos versos anteriores. O capítulo 1 inteiro, quase o capítulo 1 todo, ele é uma oração. E
A oração é o grande tema da carta aos Colossenses, é nos ensinar a guerrear em oração. Então, aí, a partir do verso 12, ele está na metade da oração, ele está dando graças a Deus, e isso é algo que ele enfatiza, a importância de agradecer na oração, e nós vamos focar nesta segunda metade da oração dele. Essa segunda metade da oração, o apóstolo Paulo, ele resume de forma bem resumida mesmo, mas ele resume de forma a incluir todas as principais, ou quase todas as principais doutrinas cristãs. Então, nestes poucos versos que nós acabamos de ler, o apóstolo Paulo está mencionando rapidamente quase todas as principais doutrinas do cristianismo, todas as doutrinas de Cristo. E isso é muito importante porque, como nós vamos ver na sequência desse texto, e como nós começamos a falar na semana passada, a oração cristã, ela precisa ter riqueza doutrinária. Riqueza doutrinária. Muitas pessoas hoje, aqueles que não têm familiaridade com o ensino de Cristo, tanto aqueles que não são cristãos, aqueles que são cristãos, mas não se preocupam em se aprofundar, muitas vezes têm orações doutrinariamente pobres, falam pouco, não conversam muito com Deus, ou quando conversam, são conversas superficiais. E a Bíblia fala que Deus quer ter uma relação íntima conosco, uma relação de intimidade, uma relação de realmente pai para filho. E toda relação de intimidade, ela envolve uma profundidade de conhecimento do outro. Só você pensar em quem são os seus melhores amigos, ou seus pais, a relação que você tem com seus pais, ou com seus irmãos, com pessoas com quem vocês são íntimos. Essas relações envolvem um profundo conhecimento do outro, e por isso que são relações profundas. Então, o nosso relacionamento com Deus também precisa incluir um profundo conhecimento de Deus para que sejam relacionamentos autênticos e profundos. Relacionamento que não envolve conhecimento mútuo, onde as pessoas não conhecem amigos. Nós somos amigos. Amigos de verdade conhece a história do outro, conhece a personalidade do outro, conhece como o outro é. Isso são amigos de verdade. E com Deus também, a amizade autêntica com Deus precisa envolver um profundo conhecimento de Deus. E essa profundidade de conhecimento de Deus vai se refletir na nossa oração. As coisas que nós falamos com Deus reflete o conhecimento que nós temos dele. E é isso que nós vemos nestes versos, e é isso que eu quero dizer por profundidade doutrinária. A palavra doutrina significa ensino. Ou seja, se nós realmente fomos ensinados por Cristo, se Cristo é realmente nosso mestre, se ele nos ensinou sobre Deus, sobre as obras de Deus, de forma que nós podemos dizer que nós temos uma relação profunda de intimidade com Deus, se Cristo realmente ensinou, esse ensino de Cristo precisa se refletir na forma com que nós nos expressamos em nossa oração. E é aqui que nós vemos Paulo fazer, no capítulo 1, a partir do verso 12. E, na verdade, antes disso, mas especialmente a partir do verso 12, quando ele diz, dando graças. Quando ele começa a agradecer a Deus, essa gratidão que ele faz descreve todas as principais doutrinas cristãs, de uma forma resumida, mas um resumo que mostra uma profundidade muito grande. E essa é por essa mesma razão que nós também precisamos se aprofundar na Bíblia, se aprofundar na teologia. Teologia não é nada menos, nada mais do que o estudo da palavra de Deus. Para que nós temos que se aprofundar na palavra de Deus? Para que a gente tem que se aprofundar nos ensinos de Jesus, nas palavras de Jesus, nos sermões de Jesus, nas profecias de Jesus? Por que a gente tem que se aprofundar nessas coisas? Para ter um relacionamento profundo com Deus
em última análise, para adorá-lo, para orar a ele, para invocá-lo, para orar, fazer orações profundas, doutrinariamente profundas, que refletem realmente uma relação de verdadeira intimidade. Então, nós vamos analisar aqui o conteúdo dessa oração de Paulo, o conteúdo doutrinário dessa oração de Paulo, e nós podemos dizer que essa oração que Paulo faz aqui, a partir dos versos que nós vemos, a partir do momento que ele diz dando graças, ela envolve duas categorias de ensino, de doutrina, duas categorias de doutrina principais, que todo cristão precisa entender. Em primeiro lugar, elas refletem o conhecimento de Deus, quem é Deus, quem é o Deus que nós adoramos. Em segundo lugar, essa oração, esse trecho da oração reflete o conhecimento das obras de Deus. Então, a gratidão aqui, ela reflete quem Deus é e o que Deus faz. Essa é a base de todo cristianismo, de todo evangelho. Quem é Deus? O que Deus faz? Quais são as obras de Deus? Então, vamos refletir sobre as duas coisas. Em primeiro lugar, quem é Deus? Hoje em dia, existe uma tendência de indefinição, tanto na sociedade quanto na igreja. As pessoas usam palavras, mas raras vezes nós vemos as pessoas preocupadas, principalmente em discursos públicos, poucas vezes preocupadas em definir as palavras que estão usando. As pessoas falam amor, falam de preconceito, falam de tolerância, falam de liberdade, falam de Deus, falam de religião, falam de fé, falam de esperança, mas são palavras que poucas pessoas se preocupam em definir o que essas palavras significam. Então, hoje em dia, quando se fala de Deus, eu creio em Deus, mas a pergunta qual é a definição que está sendo dado para essa palavra? Então, sob a perspectiva do cristianismo, o primeiro mandamento da lei de Deus, o primeiro mandamento da lei de Cristo, diz assim: não terás outros deuses diante de mim. Não terás outros deuses diante de mim. É o primeiro mandamento da lei de Deus. A lei de Deus na Bíblia se resume em 10 mandamentos, e o primeiro é: não terás outros deuses diante de mim. Quando Deus diz não terás outros deuses diante de mim, pressupõe-se que Deus, ele quer ser reconhecido como o único Deus vivo e verdadeiro, aquele que é o verdadeiro Criador dos céus e da terra, e ao mesmo tempo ele não quer ser confundido com falsas concepções de divindade que os homens inventam. Então, os homens inventam um monte de concepção do que seja Deus. Deus está falando, eu sou Deus verdadeiro, não terás outras ideias, outras concepções, outras definições de Deus que seja diferente de mim, o Deus verdadeiro. Ou seja, o primeiro mandamento da lei de Deus exige de nós que nós rejeitemos todas as falsas definições de Deus e que nós nos apeguemos ao único Deus vivo e verdadeiro. A Bíblia ensina que só existe um único Deus, e esse é o pressuposto da oração de Paulo aqui. Ele ora a Deus. Mas quem é esse Deus? A Bíblia ensina que só existe um único Deus. E esse Deus, ele é o Criador dos céus e da terra. Ou seja, ele trouxe todo o universo à existência, é uma das coisas que Paulo vai falar aqui. Mas quando a gente entende que ele é o Criador dos céus e da terra, que Deus criou o sol, que Deus criou a lua, que Deus criou o céu, que Deus criou a terra, que Deus criou o homem, que Deus criou os animais, que Deus criou o leão, o pássaro, a consequência disso é entender também que se Deus criou essas coisas, então ele não é nenhuma dessas coisas. E aí isso nos leva sobre, novamente, a questão de definir a Deus. Algumas culturas, elas acham que Deus é o sol, que Deus é a lua, que Deus é as estrelas, que Deus é a vaca, que Deus é isso, que Deus é o homem, que Deus é aquilo outro. Mas a Bíblia, o Deus vivo e verdadeiro, é aquele que trouxe essas coisas à existência. Logo, se ele criou todas essas coisas, ele não é nenhuma dessas coisas. Ou seja,
Em Gênesis 1, primeiro livro da Bíblia, nós aprendemos que Deus criou o tempo. Deus criou o dia, Deus criou a noite. Aí passou um dia, passou 2 dias, passou 3 dias. Deus criou o tempo, a semana, as estações. A passagem do tempo é uma criação de Deus. E se a passagem do tempo, se a ideia de tempo é uma criação de Deus, logo o próprio Deus não é sujeito ao tempo. Aí já aprendemos um atributo de Deus. Deus é eterno. Deus é atemporal. Para Deus não existe antes ou depois. Não existe, Deus está aqui, passou 1 minuto, passou. Para Deus não tem isso. Por quê? Porque Ele é o criador do tempo, como diz Gênesis 1. Se Ele criou, então Ele não é. Aquilo que Deus cria, Ele não é. Porque se Ele fosse, seria Ele e não uma criatura dele. Então, uma das características que a Bíblia ensina sobre Deus, que Deus é atemporal, Deus é eterno. Para Deus não tem tempo, ele está acima do tempo, não tem antes ou depois. Todas as coisas são eterno presente para ele. Nós vemos também, quando nós vemos que Deus é o Criador, que Deus criou o espaço, e a Bíblia vai enfatizar muitas vezes que Deus não faz parte da dimensão do espaço. Existe uma passagem do profeta Jeremias, capítulo 23, que o profeta Jeremias, ele diz, nas profecias, Deus questiona, sou eu Deus de perto e não também de longe? Deus fala, eu sou um Deus só de perto e não um Deus também de longe? Eis que eu preencho os céus e a terra. Ou seja, para Deus não tem perto, não tem longe, não tem Deus está aqui ou Deus está ali, porque Deus é onipresente, ou seja, a dimensão do espaço não é uma dimensão que existe para conter a Deus. Deus não está contido em nenhum lugar, porque Ele é onipresente. Assim como Deus não está contido no tempo, Deus não está contido no espaço, a Bíblia nos ensina, porque Ele criou o espaço, Ele que criou as dimensões da altura, da largura. A Bíblia ensina que esse Deus, ele é então imaterial. Jesus ensinou isso em João capítulo 4, que Deus é espírito. A palavra espírito na Bíblia significa que não é matéria. Ou seja, Deus não é físico, não é tangível como nós. Ele não tem forma física. Então, esses são alguns dos atributos de Deus, que ele é atemporal, que ele é eterno, que ele é espírito, que ele é imaterial, que ele é onipresente, que ele não está contido em nenhum lugar, que ele é infinito, que ele sabe de todas as coisas. Os pensamentos de Deus, a mente de Deus, ela não está sujeita ao tempo. Quando o homem pensa, o homem, ele reflete, eu estou pensando aqui, aí eu cheguei a uma conclusão, aí eu vi outra coisa, agora eu entendi. Não existe isso em Deus. Deus é eterno, e por isso a mente de Deus é eternamente fixa. Deus tem eternamente o mesmo pensamento, porque ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas. Logo, Deus não adquire informações novas à medida que o tempo vai passando, como se fosse uma criatura temporal. Então, este é o Deus verdadeiro, porque ele é o Criador, e como Criador, ele não está sujeito a nenhuma dessas limitações que nós estamos sujeitos. Então, essa é a primeira coisa que nós precisamos saber sobre Deus, são os seus atributos, que ele é único, porque ele é o Criador, nada se compara a ele, porque ele trouxe à existência todas as coisas. E por isso, há um único Deus. E essa é a base da confissão cristã. O primeiro mandamento da lei de Deus: não terás outros deuses diante de mim. E isso já traz um problema sério para aqueles que são adeptos do relativismo religioso, que dizem assim, não importa em qual Deus você acredita, não importa no que você acredita sobre Deus. Tem gente que pensa assim, não importa no que você acredita sobre Deus, você pode acreditar no que você quiser. Mas, para o cristão, isso é impossível, porque a crença em Deus não é um produto da invenção humana para a gente dizer que o que eu acredito não interessa, não importa, está tudo bem. O primeiro mandamento da lei de Deus condena o relativismo religioso. A partir do momento que Deus diz,
Não terás outros deuses diante de mim, ou seja, é condenado todas as falsas concepções da divindade que se opõem ao Deus revelado na Escritura, ao Deus revelado em Gênesis, ao Deus revelado a Abraão, Isaac, Jacó e aos profetas e a Jesus Cristo. Nós não cremos que a concepção do Deus verdadeiro seja relativo para que qualquer um defina como ele quiser. E por isso nós cremos em um único Deus, imaterial, infinito, ou absoluto, ou criador, onisciente, onipresente. Se nós cremos em um Deus que não tem esses atributos, é um Deus falso, é uma falsa divindade, é uma falsidade fruto da imaginação do homem. O Deus verdadeiro criou o homem à sua imagem e semelhança. Semelhança, não igual. O homem não é igual a Deus. O homem tem semelhanças com Deus. Vamos falar isso em outra ocasião. Mas os falsos deuses foram criados pelo homem. O Deus verdadeiro criou o homem. Os falsos foram criados pela imaginação do homem, como diz Paulo em Atos 17. Mas essa não é a única coisa que nós devemos saber sobre Deus. Que ele é único, que ele é absoluto, que ele tem todos esses atributos. A segunda coisa que nós temos que saber como Deus, que nós aprendemos de Jesus Cristo, é que o Deus único e verdadeiro, ele subsiste em três pessoas. Nós vemos aqui no verso 12, que Paulo fala no verso 12 sobre o Pai, e no verso 13 ele fala sobre o Filho, e no verso 16, falando sobre o Filho, no verso 16, ele vai falar que no Filho foram criadas todas as coisas. No verso 16, ele vai descrever a pessoa do Filho como Criador. E aí surge a dúvida. Peraí, se o Filho, no verso 16 aqui, é o Criador, então o Criador é o Pai ou é o Filho? E peraí, se Deus é o Criador, então tem dois deuses? Não. A verdade cristã, meus irmãos, é que existe um único Deus, mas não é só isso a verdade cristã. A verdade cristã é que existe um único Deus que subsiste em três pessoas. Ou seja, essa divindade única, que é o Deus único, subsiste na pessoa do Pai, na pessoa do Filho, na pessoa do Espírito Santo. O Pai, verso 12, o Filho, verso 13, e depois ele vai falar também sobre a pessoa do Espírito Santo. A divindade única subsiste em três pessoas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não é o mesmo Deus dividido em três partes. Essa é uma confusão que muitos fazem sobre o estudo da Trindade. Nós vamos ter aqui alguns estudos publicados, né, que nós vamos nos aprofundar no mistério da Trindade. Mas a palavra Trindade se refere ao que a Bíblia ensina sobre Deus, que o Deus único não é dividido em três partes. Não é dividido em três partes. Não é como se fosse uma pizza. Ó, pega uma pizza, divide em três partes, agora tem o parte da pizza, não. A Trindade Santíssima significa que a mesma divindade, o absoluto, simples, individível, indivisível, ele subsiste nas três pessoas, de forma que o Pai não é um terço de Deus. O Pai é inteiramente, plenamente Deus. O Filho não é um terço de Deus. O Filho é plenamente Deus. O Espírito Santo não é um terço de Deus. O Espírito Santo é Deus. O Pai é Deus. O Filho é Deus. O Espírito Santo é Deus. E os três não são três deuses. É a mesma divindade que subsiste nas três pessoas plenamente. E aí, quando nós começamos a falar sobre a Trindade, sobre a verdade da Trindade, que o Pai é Deus, que o Filho é Deus, que o Espírito Santo é Deus, mas que é a mesma divindade nas três pessoas, muitos começam a se perguntar, poxa, mas isso é muito complexo para minha mente. Eu pensava que não poderia ser mais simples. A primeira pergunta que precisa ser feita é, como Deus poderia ser simples? Para pensar, porque se existisse um Deus
que pudesse caber na nossa cérebro humano, na nossa mente humana, de uma forma que nós entendêssemos tudo, já não seria Deus. Já não seria Deus. Deus, ele é infinito. E como infinito, a compreensão de quem ele é realmente transcende aquilo que somos capazes de, como homem, entender. Então, realmente, vamos falar sobre a eternidade de Deus, né? Deus é eterno. Aí alguns vão falar, eterno. Mas, em última análise, nós não temos como entender o que é ser eterno, porque como criaturas nós só existimos no tempo. Eu sei o que essa quarentena aqui está parecendo eterno para mim. Estou vários dias aqui trancado, está parecendo eterno, mas isso é só a ideia de ficar esperando, passando. Para mim parece, mas na verdade a eternidade não é simplesmente um tempo prolongado. A eternidade é a inexistência de tempo. É assim que Deus existe, não é muito tempo, passou 1 milhão, 2 milhões, isso é eternidade, não. É inexistência de tempo. Então, até mesmo quando nós falamos sobre os atributos de Deus, em última análise, nós como homens não temos como entender toda a profundidade disso. Como é que é conhecer todas as coisas? Como é que é estar em todos os lugares, a onipresença? Nós temos que entender que Deus, ele se revela a nós, mas a nossa mente limitada como criaturas não é capaz de absorver tudo que Deus é. Assim como, se nós compararmos com as criaturas inferiores, né? Quem tem cachorro aí, o cachorro, ele é capaz de entender os pensamentos de um homem. Se você sentar com o cachorro, vem aqui, cachorro, vou conversar com você sobre alma, vou te falar o que eu aprendi na aula de matemática. Por acaso o cachorro vai entender? O cachorro não entende a sua mente plenamente. Algumas coisas o cachorro entende. De fato, tem coisas sobre o homem que o cachorro é capaz de entender. O cachorro, você dá um sorriso para ele, passa a mão assim nele, aí dá uma comida para ele entende que você gosta dele. Então, até certo ponto, o cachorro entende. Aí ele sabe quando o dono está triste, sabe quando o dono está feliz, ele entende algumas coisas, mas existe uma disparidade, uma diferença entre a mente do cachorro e quem o homem é. O homem é muito complexo para o cachorro, de forma que o cachorro só vai entender algumas coisas, e não tem como entender tudo. Da mesma forma, sobre Deus, o que a Bíblia ensina sobre Deus, nós somos a diferença entre nós e Deus é infinitamente maior entre a diferença entre você e o cachorro, se a gente olhar pela ótica de que Deus é infinito. Ou seja, a informação, vamos pensar na onisciência de Deus, a informação que existe na mente eterna de Deus é infinitamente maior do que a que tem na sua mente. Mas, até certo ponto, é possível conhecermos a Deus, mas não de maneira exaustiva e completa. Nós precisamos nos contentar com a revelação de Deus sobre si mesmo que ele nos deu na sua palavra. Então, nós não temos que nos preocupar, eu preciso entender tudo que existe na mente de Deus. Você não entende nem tudo que existe na sua cabeça. Você não entende. Os maridos se esforçam, não entendem tudo que tem na mente da esposa. Como é que nós vamos entender tudo que existe na mente de um ser onisciente, que sabe o que está acontecendo aqui, ao mesmo tempo sabe o que está acontecendo lá em Marte, lá em Plutão, lá no Sol, lá na China, ele sabe de tudo. Então, meus irmãos, que nós venhamos nos contentar com a revelação que Deus deu em sua palavra. Até onde Deus revelou, é possível conhecer. Então, o que Deus revelou sobre si mesmo? Que existe o Pai, que existe um único Deus, uma única essência, e essa essência única, simples, indivisível, ela subsiste nas três pessoas. Ou seja, Deus existe eternamente como Pai e como Filho e como Espírito Santo. As três pessoas existem eternamente numa relação eterna, de amor eterno. Existe um eterno amor entre o Pai e o Filho, entre o Filho e o Pai.
Existe uma eterna relação entre as três pessoas da Santíssima Trindade, de uma forma que nós só podemos captar um pequeno vislumbre, mas que depois de determinado momento já está além da nossa compreensão. E essa é a base da oração, como nós vimos aqui em Colossenses 1. Eu dei um pequeno resumo aqui para vocês, poderia passar horas falando sobre aquilo que Paulo pressupõe em relação quando ele ora. O que os apóstolos pressupõem quando eles oram. Quando os apóstolos oram, eles não oram para qualquer divindade vaga ou genérica. Não é para um Deus desconhecido, mas pelo Deus único que subsiste em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Esse é o único Deus verdadeiro. E não existe orações na Bíblia autorizadas por Deus que não sejam a Deus, o Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Nós vamos encontrar na Bíblia oração feitas ao Pai. Nós vamos encontrar as pessoas falando com o Filho e com o Espírito Santo, mas não existe orações na Bíblia que não seja feita a Deus, o Deus que subsiste nas três pessoas. E é o que nós vemos aqui, a oração de Paulo é trinitária. Nós temos salmos que são dirigidos, por exemplo, o Salmo 45, se vocês leem o Salmo 45, é uma oração feita à pessoa do Filho. O salmista no Salmo 45, ele louva o Filho, ele adora o Filho, ele ora ao Filho, ele faz pedidos a Jesus, o Filho de Deus, porque Jesus é Deus, porque Jesus é um com o Pai, como ele diz em João capítulo 10, eu e o Pai somos um. Nós temos orações, então, ao Filho, dizendo, me socorre, tu és isso. Mas nós não temos nenhum exemplo de orações na Bíblia sendo feito a criaturas. Não tem exemplo de apóstolo Pedro, orando para Abraão, orando para Isaac. Me socorre, Isaías. Vai na bênção de Estevão, o primeiro mártir de Atos. Não existe exemplos bíblicos de orações sendo dirigidas a qualquer outro que não seja o Deus único, verdadeiro, único e trino. Então, essa é a primeira base teológica da oração. A oração precisa ser trinitariana. O Deus cristão é uno e é trino. O Deus cristão é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas não são três deuses, é um único Deus. Então, essa é a base teológica da oração. Sem isso, não existe como orar. Não tem como orar aqueles que negam a triunidade de Deus. Aqueles que negam Deus como se revela nas Escrituras. Mas isso não é suficiente. Eu já falei aqui sobre a unidade de Deus, que Deus é uno. Eu falei sobre os atributos de Deus. Eu falei que não é suficiente. Você tem que conhecer a trindade de Deus. Você tem que conhecer a unidade de Deus, mas também tem que conhecer a sua trindade. Mas conhecer a sua trindade também não é suficiente para orar. Nós vemos que o Paulo aqui, ele se refere a Deus como uno, ele se refere às pessoas da divindade, Pai, Filho, depois ele vai falar sobre o Espírito Santo. Mas, além disso, existem coisas sobre o Filho que ele também menciona que também é essencial e imprescindível para a oração. Por exemplo, no verso 13, ele diz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ou seja, a pessoa do Filho, que é Jesus, ele tem um reino. Então, ele já está dizendo algo sobre o Filho, que o Filho tem um reino. Aí ele diz no verso 14, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Então, agora, ele está dizendo que o Filho tem sangue e que algo foi realizado através desse sangue. Existe uma obra de Deus através desse sangue.
E aí nós precisamos dar mais uma pausa e refletir sobre isso daqui. Por quê? Porque existe uma pergunta que surge aqui, se os irmãos estiverem prestando bastante atenção, que é o seguinte. Eu acabei de ensinar aqui que existe um único Deus, que esse Deus único subsiste em 3 pessoas, que é o Pai, Filho e Espírito Santo, e que essas 3 pessoas são plenamente Deus. E eu falei aqui sobre os atributos de Deus, que Deus é imaterial, que Deus é Espírito, que Deus é infinito, que Deus é onipresente, que Deus é onisciente. Falei diversas coisas que definem quem Deus é, e essa definição que eu dei de Deus, ela é verdadeira sobre o Pai, sobre o Filho, sobre o Espírito Santo, porque os 3 são Deus. Mas espera aí, se o Filho é Deus, e se esses são os atributos de Deus, por que é que no verso 14 nós lemos sobre o sangue do Filho? O que ele fala sobre o sangue do Filho, se o Filho é Deus e se Deus é incorpóreo? E aí a próxima coisa que nós precisamos saber sobre a Trindade. Nós já vimos que existe um Deus, que subsiste em 3 pessoas, mas isso não é suficiente. Nós temos que saber também que a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que é a pessoa do Filho, não a pessoa do Pai, não a pessoa do Espírito Santo, a pessoa do Filho, ele é Deus eterno, um com o Pai, um com o Espírito Santo, como diz João capítulo 10, como diz João 1. Mas, além de ser Deus, há 2000 anos atrás, cerca de 2000 anos atrás, ele também se tornou homem. Então, é a próxima coisa que nós precisamos saber sobre a Trindade para que nós possamos orar. Quem não conhece que Deus é uno, que Deus é trino e que o Filho se tornou homem, não tem como orar. Não como o apóstolo Paulo, não como a Bíblia ensina. Então, há 2000 anos, a pessoa do Filho, que é o Deus eterno, ele se encarnou, ele se fez carne, ou seja, ele se fez homem no ventre da Virgem Maria. Uma mulher que estava noiva, que estava planejando, que estava prestes a casar, uma mulher muito justa, uma mulher que era fiel a Deus e que estava planejando casar com José. Mas antes dela se casar, antes dela consumar, antes dela ter qualquer tipo de relação sexual, de forma milagrosa, o Pai, através da obra do Espírito Santo, olha a Trindade aí novamente, o Pai, pela obra do Espírito Santo, fez com que a segunda pessoa da Santíssima Trindade, aquele que é o Deus eterno, aquele que não tinha forma, aquele que não tinha aparência, aquele que é onisciente, aquele que é onipresente, que ele se tornasse homem no ventre da Virgem Maria, e que ele nascesse como um homem, e que ele vivesse como um homem. Esta é a encarnação do Verbo, essa é a encarnação do Filho, a encarnação de Jesus Cristo. Ou seja, além de crermos que Deus é um em 3 pessoas, nós devemos crer que o Filho, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, é uma só pessoa, é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, mas ele tem 2 naturezas. Ou seja, diferente do Pai, que é Deus, e do Espírito, que é Deus, Jesus Cristo, ele é Deus, mas ele também é homem. Ele também é ser humano. E a sua humanidade é igual à nossa, a sua natureza humana é igual à nossa. Ele tinha sangue, ele tinha corpo, ele tinha 20 dedos, ele tinha nariz, ele tinha uma boca. Ele gostava de comer peixe. Ele saía para pescar. Ele tinha um trabalho, ele tinha uma profissão, ele tinha que ganhar o dinheiro dele. Ele era um homem com a mesma natureza humana que nós temos, e na verdade continua sendo um homem, mas ele tinha uma diferença, uma única diferença em relação a nós. Diz Hebreus capítulo 4, a diferença é que ele não tinha pecado. Ele era homem como nós, mas ele não pecava, ele não tinha pecado. Ou seja, nesse sentido, é possível dizer que Jesus era até mais humano do que nós. Que a sua natureza humana era ainda mais verdadeira do que a nossa. Que a nossa natureza humana é manchada pelo pecado.
A nossa natureza humana, ela é deturpada pelo pecado. Nós somos criaturas de Deus, mas nós somos criaturas corrompidas. Nós somos criaturas de Deus, mas nós somos corrompidos e em relação à corrupção diferente da maneira que Deus nos criou para si. Mas Jesus Cristo não era assim. Jesus Cristo era o homem perfeito. Jesus Cristo não tinha mancha. Ele era o Cordeiro imaculado de Deus, como diz João Batista, que tira o pecado do mundo. Então, as pessoas que conviviam com Jesus, elas estavam convivendo com um homem verdadeiro, mas era um homem sem mancha, sem pecado, absolutamente puro. A alegria de Jesus, quando Jesus se alegrava, era uma alegria absolutamente pura. Quando ele se entristecia, era uma tristeza absolutamente pura. Quando ele chorava, quando ele ficava feliz, quando ele sentia desejos, vontades, nenhum dos desejos, nenhum dos pensamentos de Cristo eram manchados pelo pecado. Todos os seus pensamentos eram continuamente, sempre repletos de amor, repletos de fé, repletos de esperança. As pessoas que conviviam com Jesus sofriam até o impacto. O impacto, alguns chegavam a sentir ira e raiva. Os evangelhos, 4 evangelhos nos mostram. Alguns chegavam a se encher de inveja, porque tamanha era a bondade, tamanha era a luz, que muitos nem aguentavam ficar perto, porque era muito grande o contraste entre a luz e as trevas. Então, esse era Jesus, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. A segunda pessoa da Santíssima Trindade se fez homem. Mas quando ele se fez homem, ele não deixou de ser Deus. Ele passou a ter duas naturezas, não deixou de ser quem ele era. Então, algumas pessoas até perguntam, muita gente se pergunta, mas se Deus existe, por que ele não se manifesta? Por que ele não se revela fisicamente? Meus irmãos, ele fez isso. E sabe o que o mundo fez? O mundo crucificou. Quando Deus se revelou fisicamente, o mundo crucificou. Deus não só revelou-se fisicamente, mas ele passou mais de 30 anos nesta vida vivendo como homem, experimentando todas as dores de homem. A Bíblia diz que ele foi tentado de todas as maneiras. Jesus sabia o que era sair para trabalhar. Jesus saía para trabalhar, tinha que ganhar o pão dele. Ele veio de uma família pobre. A família de Jesus era uma família pobre. Nós vemos isso no Evangelho de Lucas, capítulo 2. Jesus frequentava a igreja, que no Novo Testamento era chamada de sinagoga, a igreja dos judeus. Jesus toda semana estava lá na igreja, participando do culto, adorando a Deus, cantando salmos, ouvindo a pregação. Então Jesus, a segunda pessoa da Trindade, o Deus eterno, ele verdadeiramente veio e habitou entre nós. Mas aí que surge a pergunta, o que ele veio fazer? E nós vemos aqui no capítulo 14, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Então, uma das coisas que Jesus Cristo veio nos fazer, na verdade, a principal, nós vamos ver outras razões aqui, por que Jesus se fez homem, foi para, por meio do seu sangue, nos trazer a redenção. O que é aí a ideia de redenção, remissão? Porque pelo seu sangue. Essa é uma ideia que tem raízes lá no Velho Testamento e é muito importante a gente entender, se a gente quiser entender a obra de Jesus. O que Jesus veio fazer. Mas lá no Velho Testamento existia uma coisa chamada resgate. Se nós lermos sobre as leis civis de Israel que foram dadas por Deus a Moisés, Deus deu lei políticas quando ele libertou o povo de Israel da escravidão do Egito, de Êxodo, nós lemos sobre isso. Deus falou assim para Israel: Israel, vocês estão saindo do Egito,
Vocês estão saindo da escravidão do Egito, mas eu quero que vocês sejam uma nação justa, uma nação livre, uma nação fundamentada no amor. Então vocês vão ter estas leis aqui, vão ter essas leis judiciais, e essas leis judiciais vão defender a vida, vão defender a propriedade, vão defender a família, e, entre outras coisas, defendiam o culto a Deus. E essas leis foram dadas para Israel para que regesse o povo como uma nação, como um país, assim como o Brasil tem as suas leis. E dentro dessas leis havia um conceito de resgate. O que era o resgate? O resgate era quando alguém cometia um crime. Vocês podem ler sobre isso, por exemplo, em Êxodo 21 ou 22, eu não lembro agora, mas é no livro de Êxodo ou 21 ou 22. Tem outras passagens que falam também. Mas a ideia é que alguns determinados crimes que eram cometidos, a pessoa poderia até, dependendo da gravidade do crime, receber pena de morte. Agora, em alguns casos, a pena de morte pelo crime cometido poderia ser substituído por um resgate. E o que era um resgate? Era uma quantia de dinheiro que a pessoa pagava, e aí esse dinheiro ia para a vítima, ou para a família da vítima, mas era uma quantia de dinheiro que era paga para que eu não precisasse receber aquela pena. Então, citando um dos casos que poderia ser, de repente, alguém, o chamado homicídio, onde alguém não tinha intenção de matar. Ocorreu uma coisa lá, a pessoa era culpada por negligência, foi negligência, alguém morreu. Essa pessoa poderia, por causa da negligência dela, que levou ao óbito, que matou alguém, ela poderia até receber pena de morte. Mas era possível haver o resgate, ou seja, a pessoa pagaria para a família da vítima uma quantia muito alta, porque ela ia alegar que ela foi negligente, mas não foi a intenção, que ela não tinha intenção de matar aquela pessoa, o juiz ia investigar o caso para ver se é isso mesmo, e poderia ter um resgate. Então, o resgate era um valor pago para alguém não sofrer a pena de morte. Isso que era um resgate. Tem outras questões relacionadas a isso, mas quando o Novo Testamento, como aqui nós lemos no capítulo 1, verso 4, vai dizer: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. A ideia de redenção é a ideia do Velho Testamento de resgate. Como assim? Bom, a Bíblia diz que, Romanos capítulo 3, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos os homens que existem são pecadores. Romanos capítulo 3, o próprio Jesus Cristo enfatizou isso muitas vezes. Todos os homens são pecadores. E o que é pecado? O pecado é transgredir as leis de Deus. Então, assim como se eu fizer um crime contra o Código, as leis brasileiras, eu vou ter que ter uma pena, eu estou cometendo um crime contra o Estado brasileiro, contra a sociedade brasileira, alguém no Brasil, Deus tem suas leis, e se eu quebrar as leis de Deus, eu também tenho que ser penalizado. Então, pecado é isso, é quebrar as leis de Deus. Pecado é transgressão da lei de Deus. E a Bíblia ensina, Romanos capítulo 6, que o salário do pecado é a morte. No caso aí, a morte espiritual, a morte eterna. Ou seja, o inferno, a condenação. Então, todos os homens são pecadores, todos os homens cometem pecados, todos os homens têm uma dívida de pecado perante Deus, todos os homens, como diz Romanos capítulo 3, verso 20, são culpados perante as leis de Deus. E sendo culpados perante as leis de Deus, nós merecemos a pena máxima, que é a morte eterna, o inferno. E diante da morte eterna, diante da condenação, da penalidade, da morte eterna, da condenação eterna,
É aí que entra Jesus Cristo, que pagou o resgate. Ou seja, assim como nas leis de Israel, uma pena poderia ser substituída pelo resgate, Jesus Cristo pagou o resgate por nossas almas, por nossas vidas, por aquilo que nós tínhamos de transgredido contra a lei de Deus, que nós merecíamos receber a pena. Nós temos, verso 14, a redenção, ou seja, o resgate pelo seu sangue. O que quer dizer sangue aqui? O sangue é a vida de Cristo sendo derramada. Ou seja, Jesus Cristo entregou, ele deu a sua vida, ele derramou o seu sangue como resgate para que nós recebêssemos a remissão dos pecados, ou seja, para que nossos pecados fossem pagos, para que nós não recebêssemos a pena. Então nós vemos aqui que uma oração, especialmente uma oração de gratidão, ela precisa incluir o entendimento do que Jesus Cristo veio fazer no mundo para nos salvar. O que Jesus fez para nos salvar? O que é a salvação? A salvação é a obra de Cristo por pecadores, como eu e como você. Eu sou um grande pecador. Você é um grande pecador. Como é que eu sei que você é um grande pecador? Porque a Bíblia me diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, se eu não conheço a obra da salvação da maneira que a Bíblia me ensina, que Jesus Cristo veio e que ele morreu na cruz, não como mais qualquer um que poderia morrer na cruz, não como um mero criminoso, mas morreu na cruz para pagar o nosso resgate pelo seu sangue. Se eu não sei de nada disso, como que eu vou orar ao Deus verdadeiro? Como que eu vou orar ao Deus verdadeiro sem conhecer a principal obra que ele realizou a favor dos homens, para nos salvar? Como que eu vou falar de Deus como se eu fosse íntimo de Deus, se eu desconheço a principal coisa que ele fez ao meu favor, que é morrer pelos meus pecados, que foi se tornar homem e morrer pelos meus pecados? Tem algumas pessoas que não se veem como grande pecador, que não se veem como alguém culpado perante o tribunal de Deus. Mas, meus irmãos, veja que aqui que a oração correta pressupõe esse entendimento. Pressupõe que Jesus Cristo é Salvador. A partir do momento que você chama Jesus de Salvador, a pergunta óbvia, natural, é: Salvador do quê? Do que ele salva? Se eu estou chamando de Salvador, Salvador do quê? A resposta bíblica: ele nos salva de nossos pecados. Ou seja, ao chamar de Jesus de Salvador, você está reconhecendo que você é um pecador. Não tem como chamar Jesus de Salvador sem reconhecer que você é um grande pecador. Porque ao chamar de Jesus de Salvador, Salvador de quê? Dos seus pecados. Logo, você é um pecador. E é um pecador grande. Porque se não fosse um pecador grande, não precisaria de tanto. O tamanho de nossos pecados pode ser medido pelo que custou a Jesus. Se o pecado fosse leve, se a ofensa não fosse grave, por que a morte do Filho de Deus? O eterno Filho de Deus, aquele que é um com o Pai, que se fez homem para ser morto, precisaria de tanto? Se fosse algo pequeno, se nosso pecado fosse pequeno? Ou poderíamos colocar da seguinte forma: se uma doença não é grave, se uma enfermidade é leve, se não é algo grave, você não gasta muito dinheiro com aquilo. Você não vai se dar o trabalho de se preocupar tanto com algo que é leve. Então, se o nosso pecado fosse leve, não custaria a morte do Filho de Deus. Então nós vemos aí que Jesus Cristo veio ao mundo para a redenção pelo seu pecado.
E que os cristãos aqui são ensinados a orar a Deus, agradecendo a Deus por esta redenção no seu Filho. Então, olha só quantas coisas o verdadeiro cristão precisa entender para orar a Deus da maneira correta. Que Deus é um, que o único Deus subsiste em 3 pessoas, que Ele é o Criador e que a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Deus eterno, se fez homem e Ele se fez homem para habitar entre nós, mas não só para habitar entre nós, para nos salvar, morrendo pelos nossos pecados, e que nós somos pecadores, e que Ele é o único caminho. Pense nisso, meus irmãos. Quanto, muitas vezes, nossas orações são rasas. Será que nós mencionamos essas coisas em nossas orações? Todas essas obras de Deus? Será que nossas orações são centralizadas na pessoa e na obra de Jesus Cristo, que Ele realizou? Para a gente fazer isso, a gente vai ter que começar a estudar a Bíblia. A gente vai ter que começar a estudar com mais profundidade as doutrinas cristãs, porque sem esse estudo, nada disso vai fazer parte da minha oração. Eu corro risco de fazer orações como dos fariseus. Continuando o verso 15, ele vai dizer mais sobre Jesus. Ele vai dizer que Jesus é a imagem do Deus invisível. Essa caracterização de Jesus, ela é muito importante. Como nós falamos aqui, Deus não é material. O Deus verdadeiro, ele é o criador da matéria. O Deus verdadeiro, ele não tem forma física, ele não tem nenhuma aparência física em sua natureza divina. Mas o cristão, ele não crê somente que Deus é um e que subsiste em 3 pessoas. O cristão crê que esse Deus único, na segunda pessoa da Santíssima Trindade, ele se fez homem, ou seja, ele adquiriu uma natureza que não era propriamente sua. Ele assumiu para si uma natureza que não era propriamente sua. E nesse sentido, Jesus Cristo, em sua encarnação, ao se fazer homem, ele se tornou a imagem do Deus invisível. Em outras palavras, na encarnação de Cristo, aquele Deus que por natureza não é possível ver, aquele Deus que é infinito, aquele Deus que está acima de todas as coisas, ele se rebaixou. O apóstolo Paulo em Filipenses diz que ele assumiu uma forma de escravo. É como se Deus é como se ele fosse um rei que vira escravo. Como assim escravo? Ele assumiu a nossa forma, que é inferior a ele. Ele assumiu uma forma que não era propriamente sua. Jesus Cristo é o Deus eterno. Jesus Cristo é o Filho. Jesus Cristo é infinito. Jesus Cristo é onisciente, ele é onipresente. Ele é o Criador, como ele diz no verso 16, porque nele foram criadas todas as coisas. Por Jesus Cristo foram criadas todas as coisas, mas esse Jesus, que é o Deus eterno, o Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, ele se fez homem, ele se fez um bebê, ele se fez um embrião. Ele começou lá, ele era um embrião, foi crescendo, se tornou um bebê, saiu do ventre da Virgem Maria, tinha as bochechinhas, era um bebê, mas aquele bebê era o Deus eterno, onisciente, onipresente, assumiu aquela forma. Por que verso 15? No verso 15, porque para ser a imagem de Deus, para que o Deus invisível entrasse em um relacionamento conosco, para que nós tivéssemos uma relação com Ele, porque Ele, por natureza, é muito alto, Ele é muito sublime, então Ele assumiu uma natureza que fosse mais parecida, que fosse mais próxima de nós. Meus irmãos, não é suficiente crer em Deus.
é necessário confessar e crer no Deus que se fez homem. Ser cristão não é simplesmente acreditar em Deus. Ser cristão é crer no Deus que se fez homem, na pessoa de Jesus de Nazaré. Esse é o significado de confessar que Jesus Cristo é o Senhor. A Bíblia diz que o caminho da salvação, o meio de entrar no caminho da salvação, a maneira de ser salvo, é em nosso coração crer e confessar com a boca que Jesus Cristo é o Senhor. O que significa Senhor? O que significa a palavra Senhor? É aquilo que está escrito lá no Velho Testamento, que só existe um Senhor, que é Deus. Ninguém pode ser salvo, ninguém pode receber o resgate, ninguém pode receber a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, a salvação, se não confessar que Jesus de Nazaré, aquele homem que andou na província da Judéia, ele é o Deus eterno. Aquele homem que pescou, que trabalhou, que frequentava a igreja, que lia a Bíblia, que andava com seus amigos, que ia em festa com seus amigos, que pregava, que salvava, que curava, que ressuscitava mortos. Ele não era somente um homem. Ele era um homem, mas ele era o Deus eterno. Ele era, em sua humanidade, a imagem do Deus invisível. Jeová, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o Criador dos céus e da terra, o Criador do mundo. Ele é Jesus de Nazaré, aquele homem que foi pregado na cruz. Meus irmãos, o mundo crucificou o próprio Deus. O mundo pregou Deus numa cruz. E é por isso que Jesus, em sua encarnação como homem, ele é a imagem de Deus. Ele é aquele que torna o Deus invisível visível para o mundo. Ou seja, quando os homens viam Jesus chorar, eles estavam vendo um homem chorar. Mas no choro visível de Jesus, naquelas lágrimas visíveis de Jesus, o que os homens estavam vendo não era somente o choro de um homem, mas era Jeová, as lágrimas visíveis, as lágrimas visíveis do Deus invisível. Quando Jesus sorria, quando Jesus se alegrava, quando Jesus expulsou os vendilhões do templo, quando Jesus era adorado, os homens estavam vendo uma representação visível de quem o Deus verdadeiro é. Então, meus irmãos, se você quiser encontrar quem é o Deus verdadeiro, se você quiser conhecer o Deus verdadeiro, talvez você diga, Deus é muito distante, é muito infinito, é muito transcendental, para qualquer coisa que é capaz de entender na minha mente. Meus irmãos, é por isso que Deus se fez homem. É por isso que ele se encarnou e habitou entre nós. É como se ele dissesse, Deus falou, se eu fosse um homem, como é que seria esse homem? Jesus de Nazaré. Esse homem é a versão humana, é a apresentação humana de quem é o Deus eterno. Em cada uma das suas lágrimas, em cada um do seu sorriso, no seu jeito de falar, nas suas palavras, era o Deus eterno sendo apresentado ao mundo por meio daquele homem. E por isso há um único mediador, como diz Paulo. Há um só Deus e um único mediador, diz Paulo. Jesus Cristo, homem. Jesus Cristo, homem. Não há outro caminho para Deus, não há outra tábua da salvação, não há outro meio de saber quem é o Criador, se não for pela face, pelo homem, Jesus Cristo, a imagem do Deus invisível. Ele é a nossa ponte. Não adianta se refugiar em outros. Não adianta se refugiar em outras crenças. Não adianta buscar outras vozes.
A voz de Deus, a voz de Criador, só pode ser encontrada em Jesus Cristo. Aquele que nasceu, aquele que tinha verdadeira carne, verdadeiro sangue, aquele que era verdadeiro homem, mas ele nasceu com um propósito, para ser a nossa ponte até Deus. Por isso, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, porque ele é a imagem do Deus invisível. Meus irmãos, creia nesse Deus, creia em Jesus de Nazaré, creia nesse Deus, ele é o único vivo e verdadeiro. É o único que nós devemos obedecer incondicionalmente. A sua voz é a voz do Criador dos céus e da terra. E aqui nós vemos então que não adianta orarmos a um Deus genérico, a um Deus vago, a um Deus desconhecido, a uma força. Deus não é uma força, Deus não é uma energia. Deus é um. Ele é o Pai, o Filho, o Espírito Santo. E o Filho, ele se fez homem, habitou entre nós para nos salvar e para nos revelar como Deus é, quem Deus é. Graças damos por ele, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós reconhecemos a Jesus Cristo como nosso único mediador, como nosso único sumo sacerdote, a única salvação, o único caminho, a única verdade, a vida. Graças te damos, Senhor, pelo teu Filho, que foi enviado à terra, foi morto pelos nossos pecados, como resgate, entregou a sua vida, derramou o seu sangue como resgate por nós. Obrigado, Senhor, pelo Espírito Santo, que foi enviado para nos conduzir ao teu Filho, para que pelo teu Filho tivéssemos comunhão contigo. Ó Senhor, nos ensine a orar ao único Deus verdadeiro e que nós venhamos rejeitar todos os falsos deuses. No nome de Jesus Cristo, pela mediação dele, nós oramos. Amém.